Olá, pessoal. Começando mais uma live aqui. Só entrando, pessoal. Deixar entrar mais gente. Legal. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Drauzio Varela e a gente tem feito aqui essas lives às terças e quintas desde o começo da pandemia para trazer informações sobre a pandemia e para a gente discutir alguns aspectos relacionados à pandemia, né? A gente já queria começar dando alguns números para vocês, né? A gente sabe que nós temos contabilizados mais de 37 mil mortes por Covid-19 no Brasil, mais de 700 mil casos confirmados. Segundo especialistas, esses números são maiores, há uma subnotificação tanto do número de mortes quanto do número de infectados. Então, aqui em nome do portal, eu gostaria de prestar os nossos sentimentos e a todos os parentes e amigos de pessoas que morreram de Covid-19. Muito bem. Hoje eu vou conversar com o Jonathan Vicente, que é biomédico, e ele estuda também, ele faz mestrado na Faculdade de Medicina da USP, na Preventiva. E a gente é legal trazer pessoas também que não sejam necessariamente médicos, né, que estejam trabalhando, que trabalhem com saúde, que estejam envolvidos no estudo de aspectos relacionados à saúde, mas que não sejam médicos, porque eles trazem um olhar diferente. Oi, Jonathan! Tudo bem, gente? Tudo jóia, Tudo Mariana? bem? Prazer você estar aqui. Muito obrigada. Sei que você está na correria aí também. Um pouquinho, mas tudo ótimo. É um prazer ter Muito você aqui. obrigado, gente. Muito obrigado. Para falar um assunto muito importante, né? Que, como você falou, a gente já bateu a meta de 37 mil. É muita gente, não é pouquinha gente. Então, a gente tem que falar de um assunto sério também, que é a pandemia e a saúde mental dos profissionais, né? Exatamente. E esse é um problema e eu estava até dizendo isso, estava explicando aí para o pessoal, que eu gosto sempre, eu e minha equipe, assim, a gente gosta sempre de entrevistar, de conversar com outros profissionais de saúde que não sejam médicos, porque cada profissional tem um olhar diferente, sempre traz alguma coisa diferente, né? Os médicos têm uma super importância em alguns aspectos, mas outros profissionais de saúde que muitas vezes a gente nem conhece. E aí eu estava dizendo que você é biomédico. Você podia começar explicando para a gente o que faz um biomédico? Claro, gente. É bem que você lembrou, né, que na luta da pandemia temos enfermeiros, temos médicos, temos biomédicos, fisioterapeutas, que é muitas vezes esquecidos, né? As pessoas não sabem que o fisioterapeuta, ele é, principalmente na ventilação mecânica, ele é um dos responsáveis, né? Então, o biomédico em si, temos 37 habilitações, né? Então, podemos dizer que eles são... opa, tá caindo aqui. Podemos dizer que ele tem habilitação. Eu sou, por exemplo, patologista clínico, né? Então, eu trabalho com exames de fezes, urina, amnióticos, e também tem os outros tipos de profissionais, né? Na biomedicina, podemos ter imaginologistas, temos estética, que é uma área que mais dá dinheiro, de certa forma, profissional. Então, a gente está aí desde 1966, 66, alguma coisa assim, se não me engano, 66, na verdade, como um profissional na área da saúde. E a gente entrou primeiramente no Conselho de Biologia e depois, posteriormente, foi agregando várias áreas. E a biomedicina em si foi principalmente conhecida, né, por ser uma área para dar aulas, né, para pesquisa, para docência. Então, naquela época, eles viram que não havia, de certa forma, nenhum profissional que possa dar aula para os estudantes de medicina. Então, eles criaram a biomedicina para, sinceramente, levar o conhecimento para os estudantes, porque naquela época realmente estava bem escasso a quantidade de profissionais para dar aula para os médicos, para os futuros médicos. Legal. E tem, como a gente está falando, vários profissionais também nessa pandemia que apareceram, digamos assim, né? E que geralmente já trabalham com saúde, já estão envolvidos nessa função, mas que geralmente as pessoas não conhecem, não percebem. Você está bem envolvido na pandemia, né, Jonathan? Você tem estudado bastante aí, principalmente a parte de saúde mental dos profissionais, é isso? É a mais importante que a gente está... É uma das mais importantes, né? Porque a pandemia, ela veio com tudo, né? De certa forma. A gente estava vivendo, por exemplo, nesse mês, no ano passado, estava tudo tranquilo, né? De certa forma, veio uma reviravolta que, tipo, acabou com o nosso trabalho, né? De certa forma. Fizeram fechar estabelecimentos, pessoas ficaram sem emprego, de certa forma.
E todos os profissionais da saúde que estavam entrando para as férias, né, de certa forma, do trabalho, tiveram que cancelar as férias, tiveram que ir lá fazer um trabalho, tipo, 100%, 24 horas. É, Então, eu estou estudando a saúde mental, principalmente os profissionais que estão na linha de frente. E é muito importante também lembrar, né, que os profissionais que têm menos conhecimento, que têm menos, como podemos dizer, conhecimento. Não é conhecimento, né? Que não tem graduação, que tem cursos técnicos, que eles estão sendo uma das principais vítimas do problema com a saúde mental. Então, tá ocorrendo depressão, está ocorrendo ansiedade, insônias. Então, fazendo o profissional, de certa forma, ficar meio, como podemos dizer, tendo um sofrimento psíquico, né? Houve casos na China, na Itália, onde profissionais até mesmo cometeram suicídios por conta do trabalho muito forçado. E tem diversas conquistas, né? Conquistas, de certa forma, que faz o profissional não conseguir levar adiante a sua saúde mental. Uhum. E se tá tendo aumento de crise, de problemas de ansiedade e depressão entre as pessoas, né? Não profissionais de saúde, imagine nas pessoas. Eu estava conversando semana passada com o João Alho, que você conhece também, que é Ah, médico, sim, claro. é, que é médico em Maravilha. Santarém, e ele estava falando que ele, lógico, os médicos estavam acostumados já a perder paciente, né? Sempre morre alguém, mas que essa pandemia morrem vários por dia e de uma forma muito pesada, né? Jonathan, assim, as pessoas pedindo para não morrer, morrendo, né, com falta de ar, longe da família, sozinhos. Isso deve Esse dar um impacto muito grande no profissional de saúde, né? é um dos quesitos, na verdade, que está levando o sofrimento psíquico no profissional, que é a frustração de não ter conseguido salvar o paciente. Isso está deixando muitos profissionais adoecidos. Por exemplo, o estudo que eu comentei com você agora há pouco, na China, por exemplo, cerca de 73% dos profissionais ficaram com estresse pós-traumático. Muitos estão recebendo agressões, ameaças naquela época, né, quando estava o surto, o epicentro estava literalmente na China, estavam recebendo agressões e ameaças porque o próprio paciente não estava conseguindo um leito, né? Então eles se sentem muito pressionados por não conseguir salvar o paciente. Muitos médicos também e outros profissionais, eles estão de certa forma, e os idosos principalmente, de certa forma, tendo que ficar em casa. E esse ficar em casa é o que está dificultando eles, está deixando eles um pouco adoecidos, por não estar lá querendo batalhar, né, na linha de frente com os profissionais. Uhum. Só avisando o pessoal que está entrando agora, a gente está conversando com o Jonathan Vicente, ele está falando de saúde mental biomédico, está falando de saúde mental dos profissionais de saúde, entre outras coisas. Bom, e a gente tem visto aqui também, já tá muita gente escrevendo para a gente, muitos profissionais dizendo que a falta de segurança também, muitos profissionais, principalmente enfermagem, né, que não tem os equipamentos todos de proteção e que tem que trabalhar com medo de pegar uma doença, passar para familiares e ter um quadro grave, enfim. Você tem notado isso? Sim, foi uma das pesquisas que eu fiz há uma semana mais ou menos, na Itália principalmente, que muitos profissionais, não tavam, principalmente no norte da Itália, não estavam tendo acesso aos EPIs, né, de equipamentos de proteção individual. E isso, eles estavam praticamente ficando muito adoecidos, principalmente porque não tinha essa proteção. Então, o maior medo deles era levar essa patologia para dentro de casa ou para uns colegas de trabalho, tanto que eles até criaram um aplicativo, é uma dica, né? Eles criaram um aplicativo para que o profissional da saúde consiga que um fornecedor, né, ofereça ao profissional da saúde uma qualidade de equipamentos, né? Então, eles conseguiam entrar em contato com o aplicativo, né? Levavam para o profissional da saúde e eles ficavam equipados, né, de certa forma. Muitos estabelecimentos, como hotéis, eles disponibilizavam quartos para que o profissional ficasse isolado. A Organização Mundial da Saúde, vale lembrar, né? A Organização Mundial da Saúde lançou uma cartilha falando exatamente sobre isso, que era para cuidar da sua saúde mental, manter contato com a família, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja pelas redes sociais, para que você consiga manter uma saúde mental bem mais tranquila e poder lidar com essa pandemia bem menos
bem menos problemática, como podemos dizer, né? Uhum. E isso aconteceu no mundo todo, não foi, não é uma coisa só do Brasil, esses problemas de saúde mental entre os profissionais de saúde? Não, né, aconteceu no mundo todo. Inclusive a FMUSP, a Unifesp, algumas federais do Brasil, eles estão fazendo uma pesquisa com os profissionais, porque o problema do sofrimento psíquico ele pode levar a partir de alguns anos, né? Então, por exemplo, estamos na pandemia agora. O problema pode aparecer daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 4 meses. Então, é de longa duração. Então, tem todo um período para estudar. Eles estão estudando todos os profissionais, né? As federais, as universidades brasileiras, estão estudando todos os profissionais atualmente. Então, isso está levando a um conhecimento de todas as universidades, até a Universidade da Austrália, da Adelaide, a Universidade de Oxford. Eles estão levantando dados para que todos nós sabemos, né? Se Uhum. está se tá causando algum tipo de síndrome posterior a esses profissionais. Então, provavelmente não, é certeza, né, que todos os profissionais do mundo inteiro possam sofrer de certa forma com algum tipo de sofrimento, mas tem sempre aqueles que conseguem manter forte, firme e forte, para não conseguir ter uma saúde mental em dia, né, que Uhum. consiga não levar, ocasionar depressão, ansiedade, insônia, estresse, que é um dos principais problemas que está ocasionando os profissionais da saúde agora. O Conselho de Psicologia até lançou uma cartilha também, pedindo para que todos os profissionais de psicologia se levantassem para ajudar esses profissionais de certa forma. E também esses profissionais provavelmente vão ter que ser acompanhados durante um tempo longo, né? Não é uma coisa assim que vai Exato. acabar esse ano, né? Assim. Eu não acredito que a pandemia vai terminar tão cedo, né, de certa Uhum. forma. E também a gente está vivendo uma nova era, a gente está vivendo no mundo moderno. A última pandemia que parou o mundo literalmente foi em 1900, lá na 1912, 1914, com a gripe espanhola. As últimas epidemias, né, que aconteceram foi da SARS e da MERS em 2000, se não me engano, 2003, depois veio 2009, né? É. Que levantavam, né, teve um grande número de contaminados, pessoas contaminadas, mas o sofrimento dos profissionais da saúde foram que causou, na verdade, teve um problema maior, né? Uhum. Os profissionais da saúde tiveram, de certa forma, um impacto maior do que a quantidade de pessoas que foram infectadas. Uhum. É, o pessoal está dizendo aqui que a gripe espanhola foi 18, 1918. É. Isso. É bom, eu gosto de deixar os comentários abertos, porque aí o pessoal pergunta também, manda. Todo mundo fala, fecha os comentários. Eu falo, não, gente, é legal que o pessoal interage com a gente, corrige, manda ideia, pergunta, eu acho bem legal. Aí só quando fica mais pesado que às vezes tem que fechar, mas é raro, geralmente dá para interagir bastante. É o maior medo de muita gente, né? De ficar mais Pois pesado. é. Vem as ofensas. É, às vezes acontece, mas é raro. Quem quiser mandar pergunta também, gente, pode mandar aqui, que a gente está falando da saúde mental dos profissionais. Agora, Jonathan, eu estava vendo que os enfermeiros estão, né, me parece, pelo menos pelo que eu escuto aí do pessoal de saúde, com quem eu converso, que são os que mais estão sofrendo, porque muita gente esquece, a gente fala sempre dos médicos, né, que são importantes, mas quem atende o paciente, quem limpa o paciente, quem ministra medicação, quem está lá se expondo mais aos pacientes mesmo, são os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem. E você tem notado se esse grupo também está sendo mais afetado nessa parte mais de saúde mental também? A equipe de enfermagem, em si, auxiliares, técnicos, as pessoas que trabalham nas UBSs, que são aquelas pacientes que a pessoa está doente já vai direto para a UBS, que é a É. primeira porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Aqui ele está tendo um adoecimento muito grande também. Então, a gente consegue notar em muitas pesquisas, principalmente a minha orientadora começa a comentar bastante sobre, que esses profissionais são os mais afetados, principalmente porque eles estão de primeira, né? Eles são os primeiros a receber o atendimento do paciente que está chegando. Depois vem os enfermeiros Uhum. não, os médicos, e posteriormente os fisioterapeutas, mas todos estão praticamente na mesma linha de problemas psíquicos. No Brasil, tivemos alguns casos de pacientes não, profissionais que faleceram. Então, isso está deixando os outros profissionais que Claro. trabalhavam mais ansiosos, mais nervosos ainda, né? Então, tem aquela coisa, tipo, você trabalha com a pessoa, você, de certa forma, está
tendo contato, você está, de certa forma, absorvendo tudo que a pessoa sofreu. Então, tem essa questão mesmo, que você falou, que a equipe de enfermagem, que é uma das principais, uma das principais profissionais que está recebendo esses ataques psíquicos, né? Uhum, uhum. E além disso, a gente tem o problema da carga horária, né? Que é uma coisa, já é um problema, né? Tanto os enfermeiros quanto os médicos já vêm lutando há muitos anos para ter uma carga de horário em que haja descanso, né? Que as pessoas consigam descansar, porque trabalhar. Mas agora com a pandemia, muitos profissionais estão tendo que substituir os colegas que ficam doentes, né? Então o pessoal está com uma carga horária absurda. Isso também piora, né? Os sintomas. Alguns chegam a ficar doente, voltam para casa, curam e voltam para o trabalho. Esse é o profissional que está mais estressado, está mais com ansiedades, porque ele está com medo de se infectar novamente, né? Ou de infectar outros pacientes. Esse é o impacto, né? Esse é o que a gente tem que estudar. O que pode causar diminuir esse sofrimento psíquico do paciente? Então, do paciente, não do profissional. Uhum, uhum. É, que acaba às vezes virando paciente. Tem um comentário aqui É. que eu gostaria de comentar também. Uhum, Sim, não é só os profissionais da saúde que tá tendo uhum, esses ataques de ansiedade e estresse, são todos nós, de fato. Isso é um fato. uhum. Eu gostaria de lembrar disso, porque tanto que a OMS fez a cartilha para o público geral também, inclusive estava o público geral em primeiro lugar, mas é importante salientar também que todos nós estamos, infelizmente, vulneráveis a esse tipo de situação. É, a gente viu que teve em alguns países, e parece que aqui também, acho que essas coisas a gente só vai saber dados mesmo daqui a um tempo, né? Porque demora para a gente ter essa noção, mas que tem aumentado o número de suicídio também, né? Na população em geral e entre os profissionais de saúde também, né? A questão do suicídio é uma questão muito delicada de se comentar, porque realmente está acontecendo. Eu até falo que é TW total. O profissional de saúde, as pessoas em si estão se sentindo isoladas, né? Claro. Então, tem que manter o contato, tentar manter o contato com um amigo, com um parente, pelas redes sociais, ou por é, qualquer outra forma, e-mail, para conseguir diminuir esse sofrimento psíquico, né? Então, é uma boa sugestão para que não, todas e todos, Uhum. não passem por um sofrimento pior, que já está acontecendo, que é ficar isolado. É, e como você disse, agora tem muitos profissionais da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, estão atendendo de graça profissionais de saúde, né? Sim, é E, verdade. e não só. E aí, quando sempre que a gente fala de suicídio, a gente dá o telefone do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é 188, que é sempre importante a gente ter esse número, né? Que pode precisar para alguém, enfim, para sempre pedir ajuda. E, enfim. Eu gostaria de salientar também que teve outro comentário que eu tenho que comentar também, sobre os outros profissionais, os profissionais da limpeza, Uhum, aquelas pessoas que não têm contato direto, mas têm um contato indireto. Ou os profissionais sim. biomédicos que ficam atrás, que recebem as amostras, eles também estão tendo, infelizmente, é, alto índice de estresse, ansiedade, depressão, insônia, por conta dessa pandemia. Muitos estão incertos de que realmente vai acontecer com a sua saúde, o que vai acontecer com o seu trabalho. É, é bem complicado. Uhum. É, essa é outra coisa que eu acho que aparece muito pouco. As pessoas que trabalham, por exemplo, em ambiente hospitalar, mesmo que elas não atendam os pacientes, né? Pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, pessoal que está envolvido ali, também está com medo, também está sob estresse, né? Tem que E a focar gente nem lembra que eles também são profissionais ligados à área da saúde, né? exato. Tem que focar nesses profissionais também, tem que dar assistência psicológica para eles também, porque eles, de certa forma, eles estão assustados com a forma que está chegando, né? As complicações psicológicas são gravíssimas, né? Uhum. Nossa, é inconcebível. Uhum. E já é possível avaliar agora, Jonas, ou a gente vai precisar, lógico, acho que para ter números e tudo, a gente vai precisar de tempo, mas já é possível a gente avaliar quais são os problemas mais comuns entre essa população de profissionais de saúde agora, nesse momento? Olha, atualmente é meio muito cedo para se falar sobre. Uhum, Tanto que na China, por exemplo, que fizeram os primeiros estudos sobre saúde mental dos profissionais da saúde, eles estavam falando que a maior parte, 73% de todos os profissionais estavam tendo mais estresse. Eu até uhum, não tenho os dados aqui, se não me engano,
50,7% tinha depressão, 44,1% tinha ansiedade e 36% insônia. Ou seja, tinha profissionais que tinham os três juntos, outro profissional que tinha um apenas. Então, é muito cedo para se falar qual, qual literalmente vai. Qual o maior problema de todos os profissionais, se é depressão, ansiedade e insônia. E é muito difícil, né? Porque, por exemplo, se um profissional de saúde pega Covid, ele se afasta, todo mundo compreende, ele pega. Agora, um profissional com depressão tem muito mais preconceito da pessoa dizer, ó, por exemplo, preciso me afastar uns dias, eu preciso me recuperar, né? A tendência é que a pessoa fique trabalhando até ela não conseguir mais, né? Esses profissionais que trabalham excessivamente, eu considero eles como fortes pra caramba para conseguir conseguir conciliar, né, tudo isso. Muitos deles estão adoecendo muito rápido, muito fácil também. Isso que me deixa meio preocupado, né, de certa forma. Imagino. Imagino, porque não é fácil a pessoa primeiro contar, né, no trabalho, olha, tô deprimido, tô me sentindo com sintomas de depressão, né? Entre os próprios médicos, que já sabem que tem isso, já estão mais acostumados a falar, mas eles reconhecem muito a doença nos outros, mas para falar da doença quando acontece com eles é mais difícil, né? Você Tem acha que que ainda lembrar tem também muito o tabu? Tem muito tabu saúde mental ainda no Brasil? É difícil falar disso, a pessoa assumir que tem um problema, que precisa de ajuda? Eu acho que diminuiu bastante o tabu, mas ainda continua sendo. Né? Muitas pessoas acreditam que eu vou procurar um psicólogo só quando realmente estiver tendo um surto psíquico. Eu vou procurar um psicólogo quando estiver realmente chorando no quarto, depressivo mesmo. Mas não, o psicólogo está lá, é um profissional que deve ser passar, na verdade, deve ser consultas periódicas. Eu acredito que ainda possa ser um tabu, mas os profissionais da saúde têm aquela questão, né? A falta de tempo. Muitos profissionais não têm tempo. Isso que preocupa mais. Todos os profissionais da saúde têm, na verdade, que passar no psicólogo. Muitos estão tendo acesso com mortes em alta escala, né? Todo momento está morrendo alguém, todo momento está morrendo alguém, e isso é isso que preocupa eles, né? Então a gente tem que lembrar que você, profissional da saúde, passa no psicólogo, você vai precisar, principalmente porque daqui para frente, infelizmente, a gente tende a piorar, de certa forma, com o que está acontecendo com a pandemia. Uhum. E agora eu vi umas perguntas, Jonathan, já que você é biomédico, acho que dá para fazer. A gente está falando as pessoas têm muita dúvida sobre os testes, né? Porque tem muito falso negativo, tem gente que faz 2 testes e dá negativo, aí o terceiro dá positivo, tem gente que fica com essa dúvida. Será que esse teste tem qualidade? O Brasil está recebendo testes bons? Como que você vê essa questão da testagem? A testagem tinha que testar todo mundo. Isso é uma. Tipo, não há dúvidas. Tinha que testar todo mundo porque a gente já perdeu o controle, né? A gente já está com pessoas infectadas na periferia, pessoas infectadas em ambientes hospitalares, onde estavam internadas por outros tratamentos. A questão de teste é meio que complicada porque tem que haver teste, mas não estão fazendo o esforço para ter esses testes. Principalmente porque é um teste que demora, dependendo do método que você está utilizando, que é o PCR, que é um dos mais conhecidos que estão utilizando agora, demora cerca de 10 dias para sair. Então, falta investimento nessas testagens, né? Falta testar os profissionais, os profissionais principalmente, porque eles estão lá toda hora. Mesmo equipados, muitos estão se infectando em outros locais, né? Ele sai do trabalho, não está infectado. Aí ele pega um transporte público, por exemplo, e se infecta no transporte público. Então tem que testar os profissionais de saúde primeiro, para depois começar a testar a população em massa, né? Mas no caso deveria ser todo mundo junto, né? Mas esse investimento é o que não está acontecendo. E Falta fica boa muito vontade. difícil. Até vi um comentário aqui. É. Falta também boa vontade dos líderes, exatamente. E também fica muito difícil a gente ficar falando em abertura, né? Sem a gente ter essa testagem. Como a gente vai saber? A gente mal sabe quantos infectados a gente tem, né? A gente via que países que fizeram abertura testaram as pessoas que, quando achava alguém positivo, testava os contatos da pessoa, isolava aquela pessoa, né? Agora abrir assim meio no escuro, sem a gente saber se tem quem tá, quem não tá, e aí as pessoas indo
transporte, fazendo tudo, né? É muito arriscado, né? Abrir tudo não é uma boa ideia agora. Se o isolamento fosse levado literalmente a sério, a gente conseguiria, de certa forma, abrir bem mais recente do que a gente está abrindo agora. Mas realmente a gente não está tendo 100% de isolamento, a gente não está conseguindo controlar 100% a epidemia. Então, a pandemia. Então, eu acredito que a gente tem que se esforçar, né, os líderes no caso, tem que se esforçar para conseguir parar a pandemia enquanto há tempo. Uhum. E aí, outro problema que a gente vê aqui bastante, Jonathan, é que o Brasil é um país muito grande, né? Muito diverso, com muita desigualdade social e áreas muito diferentes, né? O acesso à saúde em São Paulo não é o mesmo que na região norte, que é diferente da região nordeste, enfim, é muito diferente isso. E você vê isso também em relação aos profissionais de saúde, quer dizer, a forma é diferente a forma de lidar com a pandemia nessas regiões, porque existem regiões que estão tendo muito pouco acesso os profissionais têm pouco o que fazer, né? Não tem leito, não tem UTI. Como eles lidam com esses casos que chegam graves, É, né? é, o João provavelmente falaria isso também, porque ele está lá no Pará, né? É. Tipo, lá provavelmente está tendo muito caso de Covid, mas está tendo poucos hospitais, poucos leitos para atender todo mundo. O protocolo de atendimento não, de tratamento é único. Porém, esse protocolo não dá para ser utilizado em todos os locais, né? Tem locais que não tem nem cama, por exemplo. No interior do Mato Grosso não tem, alguns locais não tem cama, não tem leitos. Muitas pessoas pacientes estão sendo encaminhadas para cidades maiores para se tratar. Então, a gente tem que tentar, eles, no caso, os governantes, né, novamente, tem que tentar igualar todo mundo. Mas agora, em época epidêmica, é meio que impossível. Então, deveria ter sido feito isso bem antes, de certa É. forma. A gente não se preparou para. Quer dizer, era impossível prever um negócio desse tamanho, mas a gente já está com problema de falta de investimento em saúde, né? De organização em saúde também, muito, muito tempo já, né? E o que você acha agora? Aí, Você tinha até comentado comigo que o SUS ele é um sistema ótimo e deve ser aprimorado, né? Então a gente uhum. tem que focar nisso, aprimoramento do Sistema Único de Saúde. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vem defendendo bastante aqui, né? Porque as pessoas agora criticam, mas não percebem, muitos não percebem que se a gente não tivesse o SUS, estaria uma situação ainda muito pior, né? É só olhar os outros países que não têm sistema único de saúde, né? Então, ver os Estados Unidos, por exemplo, é gritante a taxa de pessoas que morrem, é gritante em países como a Itália, por exemplo, onde o sistema deles é considerado o nono melhor do mundo, mas não é totalmente universal e assim por diante. Isso foi uma surpresa para muita gente, né? Porque eu vejo muita gente falando, poxa, mas os Estados Unidos não é o primeiro país do mundo, só o primeiro país do mundo, eles não têm um sistema de saúde bom. Foi uma surpresa para muita gente ver que eles É, têm, mas para alguns. eu até cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso, né? Como assim os Estados Unidos, eles falavam para mim, né? Como assim o sistema único eles não têm um sistema único de saúde tão bom assim quanto o nosso? O nosso sistema é bom, é melhor, você pode sair sem pagar nada. Às vezes até um estrangeiro vem para cá, vi até no Twitter um dia desses, de um estrangeiro que veio para o Brasil e não pagou por uma vacina. Ele ficou tipo espantado. Como assim você não pagar pela vacina? E isso é uma ideia que eles poderiam implementar. Eles têm 300 milhões de pessoas, né? Os Estados Unidos é um país imenso. Mas o Brasil, com 200 milhões de pessoas, tem um sistema único assim, nossa, é sensacional. E quando a gente avalia, por exemplo, cidade como Nova York, que é uma cidade mais parecida com São Paulo, né? Assim, de muita gente, desigualdade social, a gente vê essa desigualdade social muito clara, né, João? A maioria das pessoas que morreu de Covid era população pobre, população negra, né? População que é mais desassistida e que não tinha seguro-saúde, né? Exato. E é um dos profissionais, e lembrando também, né, que os profissionais que trabalham como técnicos, auxiliares de enfermagem, a maior parte da população também é negra. Então, Uhum. por exemplo, eles podem se infectar na periferia, nas comunidades, e levar também, de certa forma, um tratamento, né, mais evidenciado para isso. Eu acho que dessa vez, assim, o que a pandemia mostrou um pouco, essa coisa, né, que todo mundo fala, a gente está no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. O vírus não escolhe realmente quem que ele vai contaminar,
mas a forma como as pessoas vão ser tratadas é diferente. Quem tem dinheiro, quem não é, quem é branco, quem é negro, né? A gente sabe disso. Agora, as pessoas estão começando a perceber que não adianta garantir só o seu, né? Que chega uma pandemia dessa, tudo bem, você tem um seguro-saúde maravilhoso, mas se os hospitais estão colapsados, você pode ter o melhor seguro-saúde do mundo que você não vai ter acesso, né? E é isso, se as pessoas morrem à sua volta ou contraem o vírus, podem passar para você, para sua família, quer dizer... Você acha que o SUS pode sair fortalecido dessa? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus entrevistados. Ou não? Olha, é uma pergunta meio delicada, né? É difícil. É muito difícil. Eu acredito que muitas pessoas que falavam mal podem falar mais mal ainda porque não conseguiram, por exemplo, atendimento. Uhum. Mas as pessoas que falam bem, que conhecem o sistema de certa forma, vai ver que realmente vai sair bem. Uhum. Então, eu acredito que ele possa sair sim um pouquinho melhor de conhecimento das pessoas sobre o sistema único, de como ele funciona. Mas é um receio, é uma coisa muito muito recente, sei lá, para perguntar, sabe? Tipo, eu não sei. É uma coisa assim que eu diria não sei, mas eu acredito que possa, de certa Uhum. forma. Eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco mais de noção da importância de ter um sistema de saúde que seja universal, que funcione, né? Por causa disso mesmo, da gente perceber que a nossa situação poderia ser muito pior, que já está ruim, mas poderia ser muito pior se a gente não tivesse. Imagina essa quantidade de gente adoecendo sem nenhuma assistência, porque é isso que acontece nesses países, né? A pessoa não tem nenhuma assistência quando ela não tem um seguro-saúde ou quando ela não tem dinheiro, né? Elas não são totalmente assistenciadas, não recebem nenhum tipo de assistência. Eles podem indicar medicamentos, mas você tem que praticamente pagar para você passar no médico para eles poderem te indicar o medicamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, as farmácias, você pode chegar e colocar qualquer remédio na sacola e comprar. Não tem um controle totalmente. Então, é meio complicado de eles não ter esse 100% da população, né? Atendimento 100% da população. E tem muitas histórias de pessoas que têm que vender a casa para pagar tratamento, que o filho ficou doente, teve uma coisa grave. Quer dizer, a gente tem pelo menos essa estrutura aqui, como você disse, tem problemas, precisa melhorar, mas ela é eficiente de alguma forma. Agora, Jonathan, para a gente ir terminando, eu queria que você dissesse assim, a sua impressão dessa pandemia. O que você acha que assim, dá para saber mais ou menos o que vai acontecer, se a gente tem alguma previsão? As pessoas ficam muito aflitas. Quando isso vai terminar? Será que vai terminar? Será que não vai? Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, é uma pergunta meio punk, né? Eu torço para que saímos muito bem. Mas pelas estatísticas, pela forma que está acontecendo, eu não sei, eu tenho muito medo, mas que aconteça o pior, que é uma população completamente adoecida, completamente infectada, pessoas infectando outra ali no transporte público, que já está acontecendo, né, com transmissão comunitária. Mas, olha, é difícil. Eu acredito que a gente saia firme, entre aspas, forte, mas que precisamos fazer o nosso melhor, que é ficar em casa, né, gente? Ficar em casa e pressionar as autoridades para, em vez de soltarem, né? A gente entende aqui a necessidade, o problema econômico que as pessoas estão sentindo, né? Obviamente, a gente está com uma crise sanitária, social, econômica muito séria, mas não é o isolamento que está gerando a crise, é a pandemia. Então, não adianta a gente criticar o isolamento, que é uma medida para melhorar a pandemia. E, né, o que a gente tem que pressionar é que os governos tomem medidas para ajudar nessa parte econômica, mas não adianta soltar todo mundo, porque a gente não vai sair disso, vai continuar esse monte de gente se infectando, e aí vai ter que fechar de novo. E aí... A famosa roleta, né? Se infectou aqui, fica ali, vai ficar... É assim, infelizmente. É o que aconteceu na peste negra, é o que aconteceu na gripe espanhola. E, infelizmente, não vamos sair tão bom assim. Tá bom, Jonas, eu queria te agradecer muito por ter arrumado um tempinho para conversar aqui com a gente, né? Dizer para vocês que essa live vai ficar disponível no site e no YouTube do Portal Drauzio Varela, e que quinta-feira, às 6 da tarde, a gente está de volta. E te convidar para voltar mais vezes. Eu queria agradecer, né?
sei que vocês são uma equipe, não é só você, tipo, é uma equipe enorme que está aí atrás. Eu quero agradecer muito pelo convite, agradecer muito demais pelo convite e voltaremos em breve, com certeza. Tá bom. Obrigada, João. Então, beijo para você. Muito Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.